Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 17 de fevereiro, e a Igreja hoje nos apresenta a memória dos 7 santos fundadores da Ordem dos Servos de Maria, os Servitas. Então vamos, por intercessão destes 7 servos de Deus, estes santos, iniciar este nosso momento na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu quero te convidar agora a tomar em mãos a palavra de Deus, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 11 a 13. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que essa gente me pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos, nós precisamos entender que esse pequeníssimo evangelho que nós acabamos de ouvir, esse trecho do Evangelho de Marcos que nós acabamos de ouvir, no seu capítulo 8, ele acontece diretamente após a segunda multiplicação dos pães que Marcos nos relata. Jesus havia multiplicado novamente pães e peixes, distribuído à multidão e todos haviam ficado saciados. Porém, os fariseus não se deram por satisfeitos com aquele milagre. Seus corações incrédulos não deram crédito a Deus por haver feito tamanha maravilha e foram até Jesus para exigir um novo sinal. Vejam como é o ser humano. O ser humano não se dá por satisfeito com aquilo que Deus lhe oferece. O ser humano diz ter fé, mas ao mesmo tempo desconfia da providência, da graça e dos feitos de Deus. Ora, quantas vezes nós duvidamos do poder de Deus? Quantas vezes nós somos incrédulos também quando o Senhor multiplicou as nossas provisões, não permitindo que numa situação de dificuldade financeira nos faltasse nada? E tantas vezes nós atribuímos esse não faltar a nós mesmos, a nossa capacidade de racionar, a nossa economia, enfim. É Deus quem age. Nós colaboramos com a graça? Sim, colaboramos com a graça. Nós precisamos estar com a natureza preparada para que a graça haja, mas foi a graça, foi Deus. O Senhor realizou o milagre, o Senhor proveu o necessário. Nós precisamos ter isso claro diante dos nossos olhos. Outra coisa que chama a atenção no texto, caríssimos, é o fato de que eles queriam um novo sinal. Ora, quantos sinais Jesus já tinha dado? Por todos os lugares onde Jesus passava, cegos viam, coxos andavam, os mortos ressuscitavam, os que estavam possuídos pelo demônio eram libertos. Tudo isso não se via em Israel desde o tempo do profeta Elias. E Deus estava ali agora realizando sinais visíveis. E os homens da fé, os homens incrédulos, os homens que tinham a doutrina na cabeça e no coração, mas que tinham se esvaziado da fé sobrenatural, não aceitavam estes fatos que o Senhor realizava no meio deles. Fatos extraordinários. E é muito interessante isso, meus irmãos, quando por algum motivo a soberba toma conta do coração e da alma do ser humano, e ele, na sua ânsia de querer provar ao mundo A ou B situações, ele muitas vezes, dentro de si, cultiva simplesmente a letra, mas se esquece do espírito. E a letra sem o espírito, nós já sabemos, é morta. Nós precisamos dar atenção aos fatos sobrenaturais que Deus realiza no meio de nós diariamente, que nem sempre são grandiosos. Às vezes são pequeníssimos,
Mas quando nós estamos dispostos a reconhecer nas pequenas coisas a ação de Deus, o Senhor faz descortinar diante dos nossos olhos uma realidade sobrenatural que nós nem imaginávamos existia. É preciso fazer esse assentimento da fé acerca das coisas que Deus nos mostra. Jesus se negou a realizar um outro sinal porque aquela gente era uma gente sem fé. E partiu dali e foi para outro lugar, para outra cidade às margens do Mar da Galileia, para buscar corações generosos. Gente que acreditava, gente que daria o seu sim diante dos menores sinais que o Senhor Jesus lhes apresentasse. Ora, a primeira leitura de hoje do livro do Gênesis nos fala de Caim que mata o seu irmão Abel e mata por inveja. Abel é aqui morto por inveja, sendo também já um estereótipo daquilo que virá a acontecer com Jesus, que por inveja e falta de fé será morto pelos seus irmãos, os judeus, pelo seu próprio povo. Não foram os romanos que condenaram Jesus à morte, mas foi o seu próprio povo. Isso fica muito claro nas Sagradas Escrituras. E o condenaram porque tiveram inveja, o condenaram porque não tinham fé, o condenaram porque não eram capazes de realizar e nem mesmo compreender os sinais que o Senhor dava diante de seus olhos. Agora, é interessante nós notarmos também que mesmo o povo de Deus, tendo crucificado o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo, Deus não os abandonou, como não abandonou a Caim. Caim, no primeiro momento, ao dialogar com Deus logo após o seu crime, diz assim: olha, a minha pena é dura demais, alguém vai me matar. E Deus disse: não, ninguém vai tirar a tua vida como tu fizeste com teu irmão. Eu vou colocar em ti um sinal, e todo aquele que tentar algo contra ti será maldito. Ora, mesmo o povo que crucificou o Filho de Deus segue sendo protegido e cuidado por Deus, porque Deus é um Pai misericordioso que espera a conversão de seus filhos. E no momento exato, Ele sabe, estes homens e mulheres, essa nação inteira, vai reconhecer a Jesus como único Messias e Salvador. E eu e você? Nós o reconhecemos como Messias e Salvador? Eu e você, nós cremos nos pequenos e grandes sinais de Jesus? Ou nós não precisamos de sinais para acreditar no Senhor? Eu não preciso de sinais. Minha fé em Jesus revive e ressuscitado é uma fé forte, radiante, alegre. Mas eu sei reconhecer que certos fatos que acontecem no meu dia a dia são, sim, obra do Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.